Olá, queridos, que o Senhor abençoe a tua vida neste dia. Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo conduza teu coração para receber mais uma porção da palavra de Deus. Eu sou o reverendo Milton Rodrigues, eu estou pastoreando, estou aqui também liderando a Igreja Comunidade Nação Ministério Pleno. Ficamos aqui na cidade de São Sebastião, no Distrito Federal. Amados, hoje estamos chegando com um texto muito importante. Ele vai te ajudar muito na tua trajetória, na tua vida, na tua caminhada com Deus. E o tema de hoje é lidando com cansaço emocional e espiritual. Quero pegar aqui um texto base no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28, até o versículo de número 30. Olha o que diz o texto. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Que texto sensacional, não é verdade? Meus amados, você já enfrentou uma situação que sugou a sua força emocional e espiritual? Se você já teve uma experiência nesse sentido, hoje eu quero trazer uma palavra. Ou se você está passando, abra teu coração, deixe essa palavra ser semeada e eu tenho certeza que os resultados serão muito positivos. Meus queridos, muitas vezes quando recebemos uma má notícia ou até passamos por um tempo difícil em nossas vidas, sentimos nossa força emocional e espiritual se esgotar. E quando o diabo percebe que nossa alma está abatida, ele logo tenta nos derrubar, sugando até nossa vontade de orar. O texto lido como base, Jesus, conhecendo nossa limitação de superarmos esses momentos, ele diz: Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Neste devocional, vamos aprender juntos 3 dicas de como lidar com o cansaço emocional e espiritual. Vamos lá, meus amados. A primeira dica é: peça ajuda para alguém de confiança. Eu quero aqui ler para você um texto no livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 e 10. Preste bastante atenção nesse texto. O texto diz: melhor serem 2 do que 1, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem, levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Meus amados, Deus confiou a Moisés a missão de libertar o seu povo do Egito e conduzi-lo à terra prometida. Mas em certo momento do seu ministério, da sua trajetória, Moisés sentiu um cargo muito pesado sobre ele, ficando esgotado física, emocional e espiritualmente. Em resposta à sua oração, Deus não operou nenhum milagre poderoso. Apenas o orientou a dividir o fardo com outras pessoas. Hoje não é diferente. Precisamos atentar para a necessidade de ter alguém para nos ajudar. Mas eu preciso entender que existem pessoas com dom do aconselhamento. Agora, todos precisam de encorajamento, mesmo pessoas que por fora estejam sorrindo e parecendo otimistas, enfrentam essas pessoas fracassos. Talvez essas pessoas tenham sentido necessidade de atenção, e as pessoas que têm o dom de encorajamento, de aconselhamento,
são capazes de dar aquela palavra que atravessa as suas decepções e as conduz ao Deus vivo. Agora, amados, existem algumas características da pessoa que é um aconselhador. Quais são as características? Amados, diferentemente de quem tem o dom de misericórdia, que se coloca ao lado para sentir-se solidariamente o que o outro está sofrendo, a pessoa com o dom de exortar coloca-se ao lado para caminhar com a outra pessoa, buscando soluções através do aconselhamento, da repreensão, da denúncia do pecado, da promoção do perdão e da reconciliação. Tem, pois, um papel mais diretivo, essa pessoa, mais diretivo que o misericordioso, colocando-se ao lado para animar, apoiar, advogar e orientar as pessoas. Normalmente, tem boa bagagem de conhecimento bíblico o aconselhador, usando-o no aconselhamento e na busca de soluções. Ninguém é uma ilha para viver sozinho. Deus não criou o homem para caminhar sozinho. Amados, eu tenho uma pergunta para você. Em sua opinião, por que muitos têm dificuldade de pedir ajuda, se isolam, né? Comente aqui em nossos comentários, aqui do YouTube. Agora, existe uma segunda dica. Não tome decisão no momento de cansaço. Tem um texto aqui no livro de Gênesis, capítulo 25, versículo 29 até o versículo de número 34, que eu gostaria de compartilhar com você. O texto diz: Jacó tinha feito um ensopado quando Esaú, exausto, veio do campo e lhe disse: por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha. Essa coisa vermelha aí, pois estou exausto. Por isso, deram-lhe o nome de Edom. Então Jacó respondeu: primeiro me venda o seu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou morrendo de fome. De que me vale o direito de primogenitura? Então Jacó disse: primeiro jure. Esaú jurou e vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú, seu irmão, pão e um ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim Esaú desprezou seu direito de primogenitura. Queridos, nunca tome decisões permanentes, baseado em sentimentos temporários. Esaú havia chegado do campo, muito cansado e faminto, quando ele viu um prato de lentilhas preparado pelo seu irmão Jacó. Esaú trocou o direito de primogenitura por aquele prato de comida, desprezando assim a bênção de Deus. Tempo depois, Esaú tentou herdar a bênção que tinha desprezado, mas não a recebeu. Nunca devemos tomar decisões quando estivermos cansados ou confusos. Busque primeiro descansar em Deus e peça conselho para o seu discipulador. Isso mesmo, para o seu discipulador ou líder espiritual. Amados, às vezes ficamos procurando conselho em amiguinhos, em irmãos que não sejam o seu discipulador, a sua cobertura, aquela pessoa que tem a responsabilidade de te aproximar do Senhor. Busque primeiro descansar. Descansa em Deus. Agora, peça conselho para o seu discipulador, para o líder espiritual, o líder de ministério. Não fique vacilando.
Você já teve alguma experiência de ter tomado decisão errada em momento de cansaço? Compartilhe aqui nos comentários. Amados, a culpa, a tristeza e arrependimentos, ou ainda uma decisão difícil a ser tomada, em todas essas situações podem gerar conflitos internos e causar sofrimento. Então, lidar com conflitos internos pode se tornar um verdadeiro penhor em sua vida. Nunca tome decisões permanentes baseadas em sentimentos temporários. Agora, terceira dica: nunca se isole. 1 Reis, capítulo 19, versículo 4 até o versículo 9, tem um texto que eu gostaria de compartilhar com você. O texto diz: ele mesmo, porém, foi para o deserto. Caminhando um dia inteiro, por fim, sentou-se debaixo de um zimbro. Sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu. E com a força daquela comida caminhou 40 dias. Presta atenção. Com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali, queridos, entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Amados, quando Elias se sentiu cansado espiritualmente, ele foi para o deserto e entrou numa caverna, se isolando. Agora tem um texto no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 1, que diz que aquele que vive isolado insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Então, buscar ajuda no momento de esgotamento espiritual é a atitude mais correta de se tomar. Quando se sentir cansado espiritualmente, nunca confie na força de seus braços. Procure ajuda. Existem pessoas que só ouvem outras que pensam como elas. É verdade, queridos. Algumas pessoas só querem se aproximar ou se abrir de outras pessoas que pensam como elas. Não há nada de errado em ter a nossa opinião própria, mas devemos ter cuidado para não termos pensamentos errados com relação à palavra de Deus. Não há nada de errado procurar uma pessoa, mas seja uma pessoa certa, uma autoridade espiritual. Eu quero repetir para você o livro de Provérbios, este texto tão interessante no capítulo 18, versículo 1 e 2, que diz: busca satisfazer seu próprio desejo aquele que se isola. Ele se insurge contra toda a sabedoria. O tolo não tem prazer na sabedoria, mas só em que se manifeste aquilo que agrada o seu coração. Olha isso. O tolo não tem prazer na sabedoria ou no conselho sábio, mas só em que se manifeste aquilo que agrada ao seu coração. Tenha cuidado. O chamado de Deus para o homem é amá-lo acima de todas as coisas e amar uns aos outros como a si mesmo. Existem aqueles que acreditam que estar isolado faz com que pareçam poderosos e confiantes, mas não há nenhum ganho ao se viver atrás de paredes. O Criador colocou o desejo de conexão no coração do homem. Queridos, quando os seres humanos vivem de acordo com esse propósito, eles criam comunidades e sociedades baseadas em valores como justiça, equidade, compaixão e perdão.
que refletem o amor que Deus tem por toda a criação. Agora, uma pergunta: você já foi abençoado por Deus em momento de cansaço através do discipulado ou do aconselhamento espiritual com teu líder de ministério? Compartilhe aqui nos comentários. Então, amados, preste atenção. Hoje eu falei para você sobre 3 dicas. 3 dicas, tá, de como estar lidando com momentos de cansaço emocional e espiritual. Primeira dica: peça ajuda para alguém de confiança. Vamos aqui fazer uma análise, uma recapitulação. Primeira dica: peça ajuda para alguém de confiança, tá? Deus confiou a Moisés a missão de libertar o seu povo do Egito e conduzi-lo à terra prometida. Mas, em certo momento de seu ministério, Moisés sentiu um cargo ou um peso muito forte sobre ele, ficando esgotado física, emocional e espiritualmente. Agora, em resposta à sua oração, Deus não operou nenhum milagre, meus queridos. Ele orientou a dividir o fardo com outras pessoas, tá? Então, precisamos entender que existem aconselhadores, pessoas espirituais, comprometidas com o altar, comprometidas com a santidade de Deus, que têm características próprias. Essas pessoas, elas, diferentemente de quem tem o dom de misericórdia, que se coloca ao lado para sentir solidariamente o que o outro está sofrendo, a pessoa com o dom de exortar coloca-se ao lado para caminhar com a outra pessoa, buscando soluções através do aconselhamento, da repreensão, da denúncia do pecado, da promoção do perdão e da reconciliação. Essa pessoa tem um papel mais diretivo que o misericordioso, colocando-se ao lado para animar, apoiar, advogar, orientar as pessoas, exortando, tá? Encorajando. Normalmente tem boa bagagem de conhecimento bíblico, tá? Que usa no aconselhamento e na busca de soluções, ok? E a segunda dica: não tome decisão no momento de cansaço, ok, queridos? A gente sabe que muitas culpas, tristeza e arrependimentos, ou ainda uma decisão difícil a ser tomada, todas essas situações podem gerar conflitos internos e causar sofrimentos. Então, lidar com conflitos internos pode se tornar um verdadeiro penhor em sua vida, na nossa vida. Nunca tome decisões permanentes baseadas em sentimentos temporários. Amado, preste atenção, acorde, fique ligado. Terceira dica: nunca se isole. Nunca se isole. Isso mesmo, você não deve se isolar. Elias, ele se sentiu cansado espiritualmente. Ele foi para o deserto, entrou numa caverna, se isolou. Já o livro de Provérbios, diz, Provérbio 18, versículo 1 e 2, busca satisfazer seu próprio desejo aquele que se isola. Presta atenção, ouça, queridos. Busca satisfazer seu próprio desejo aquele que se isola. Ele se insurge contra toda a sabedoria. O tolo não tem prazer na sabedoria, mas só em que se manifeste aquilo que agrada ao seu coração. Amados, o chamado de Deus para o homem é amá-lo acima de todas as coisas e amar uns aos outros como a si mesmo. Existem aqueles que acreditam que estar isolado faz com que pareçam poderosos e confiantes. Mas não há nenhum ganho ao se viver atrás de paredes. O Criador colocou o desejo de conexão no coração do homem, ok? Então o Criador colocou aí dentro de você o desejo de conexão, desejo de se conectar.
tá? Então, amado, quando os seres humanos vivem de acordo com esse propósito, eles criam comunidades e sociedades baseadas em valores como justiça, equidade, compaixão e perdão. E reflete ali o amor do Senhor, tá? Reflete o amor do Senhor por toda a criação. Então, amados, concluindo o devocional de hoje, o texto diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amados, Jesus continua a nos fazer este convite hoje. Sempre devemos buscar ajuda nele, mas também ele usa o seu corpo, a sua igreja, para nos abraçar e nos dar descanso. Nunca tenha medo de pedir ajuda a um líder espiritual, a um discipulador, pessoa correta, pessoa certa. Deus quer derramar sobre você uma unção de renovo e descanso. Presta atenção, tem pessoas que procuram muitas das vezes ajuda a outras pessoas que pensam como elas, que elas na realidade não querem ser curadas, estão procurando um refúgio, estão se refugiando, estão se escondendo. É muito bom, né? Quando você tem alguém que pensa como você e que dá o conselho que te agrada. Agora, bom mesmo é quando você tem alguém que pensa na sua salvação, na eternidade da sua vida, a eternidade com Deus. Salmos de número 68, versículo 6 diz: Deus faz que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Que o Senhor te abençoe, que você tenha um momento de reflexão através deste devocional. Se você, amado, quer estar nos acompanhando, nos seguindo aqui no YouTube, é só você se inscrever aqui no canal. Se você não é inscrito, inscreva-se agora, tá, no canal, ative o sininho para você estar recebendo notificações todas as vezes que postarmos algo interessante. Estamos também no Instagram e no Facebook. Lá no Instagram você coloca @Ministério Pleno. No Facebook você coloca @Ministério Pleno. Também você nos encontra lá no TikTok. É só colocar Ministério Pleno e o número 10, tá? O numeral 10, ok? Ministério Pleno 10. Tudo junto, você nos encontra lá no TikTok. Queridos, fica com Deus, um cheiro no coração, medita, saiba lidar com o cansaço emocional e espiritual e que o Espírito Santo conduza você. Até o nosso próximo devocional, um cheiro no coração. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Deus falar. Por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu